noite a todos, a paz do Senhor. Sou o profeta Paulo Ricardo, também sou um dos ministros aqui dessa casa. E eu queria que você ficasse de pé mais um pouquinho. Aleluia. Enquanto os avisos vão sendo dados, falei pro Maico ali, Maico, tem que ser rápido que o xixizinho tá vindo de novo. A gente fica esperando, aí vai liberando o líquido, vai dando vontade no banheiro. Ô Senhor, me ajuda. Eu não sei, eu fico assim. Amém? Feche seus olhos. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento. Te adoramos, Deus. Queremos não perder, Senhor, aquilo que o Senhor está gerando. O Senhor está gerando algo, Senhor, sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor. Comece a se movimentar, movimente os ares. Eu declaro que tudo aquilo que está parado começa a se movimentar nessa hora. Em nome de Jesus, começa a se mover aquilo que está estagnado, aquilo que está parado se move, aquilo que está parado se move. Movimenta a igreja, movimenta a sua mão. Aleluia, aleluia. Pode se assentar. E abra sua Bíblia em Lucas, o evangelho que escreveu Lucas. Nós vamos ler o capítulo de número 15 e o versículo de número 31. Amém? Glória a Deus. Lucas 15. Evangelho que escreveu Lucas, o doutor Lucas, um homem de muita sabedoria, de muito intelecto, mas que teve que se render diante da sabedoria do alto. Amém? Lucas, como um sábio do seu tempo, ele caminhou com pessoas a fim de coletar informações a respeito da vida de Cristo. E assim ele deixou essa biografia de Cristo, essa escrita, esse evangelho. Lucas, ele escreveu também o livro de Atos. E é interessante a gente perceber isso como a sabedoria de Deus, a sabedoria dos céus, ela consegue fazer com que toda a sabedoria se prostre diante dela. A fazer com que todo o entendimento, todo o intelecto que se renda diante da sabedoria do céu. Amém? Lucas 15, 31. Nós vamos ler esse texto. Eu sei que está calor, aguenta aí comigo. Tá não?
Nós vamos ficar só umas 3 horas só, é rápido. Né? Eu com o apóstolo Hélio hoje estamos de Nike, né? De camisa Nike, azul. É unção, né? Uns são, outros não. Lucas 15:31, vamos entrar na palavra, chega de piada. Então lhe respondeu o pai. Quem respondeu? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Eu quero que você repita comigo o final deste versículo. Quem é que respondeu? E o que ele disse no final de tudo? Ele disse: tudo que é meu é teu. Então repita assim: tudo que é meu. De novo. Tudo que é meu é teu. Eu acho que para ficar melhor, vamos dizer assim: tudo que é dele é meu. Amém? Tudo que é dele é meu. Irmãos, esse versículo que nós lemos aqui, esse único versículo do capítulo 15 de Lucas, ele está dentro de uma série de parábolas que Jesus disse num momento onde ele estava sendo indagado por fariseus e por escribas, e era uma indagação a respeito de amor, era uma indagação a respeito de pecadores, e de amor ao próximo, de amor a Deus. E aí Jesus começa a falar, e ele fala na sequência 3 parábolas. Ele fala a primeira parábola a respeito da ovelha perdida, depois ele fala a respeito da parábola da dracma perdida, e depois ele fala a respeito do filho perdido. Todas essas parábolas ele estava mostrando a esses homens da época que tinham conhecimento, que tinham entendimento, que tinham uma estrutura racional muito sólida e muito resistente, mediante a tudo que eles conheciam da lei e da escritura. Só que Jesus estava falando de algo que não poderia ser discernido com aquela bagagem de entendimento que eles tinham. E aí Jesus começa a explicar sobre amor. Ele começa a falar sobre amor. E para os judeus até hoje, eles precisam, né, que desenhe para eles, né? A gente brinca isso, né? Tem que desenhar para você entender. E os judeus são assim, né? Eles precisam que seja desenhado. Não estou dizendo que eles são burros, não. É que na realidade faz parte da cultura. Eles eram muito práticos. Eles precisavam ver para entender. E por isso Jesus falava através das parábolas. E aí Jesus ele libera essas 3 parábolas. É interessante porque o amor de Deus, ele nunca vai poder ser compreendido e entendido através da nossa capacidade intelectual. Porque o amor de Deus não é para ser entendido. O amor de Deus é para ser vivido. O amor de Deus é para ser experimentado. Sabe, eu nunca vou conseguir entender o amor de Deus, mas eu vou conseguir viver Ele, porque Ele está em mim. E viver o amor de Deus é muito melhor do que querer entender Ele. Viver o amor de Deus todos os dias da minha vida é muito melhor do que querer entender as coisas que acontecem. Querer entender como é que Ele me ama. Como é que Ele me ama, porque parece que está tudo fora do lugar. Que amor é esse? Quando a gente perde energia buscando entender o amor, a gente está perdendo tempo em estar vivenciando esse amor e sentindo esse amor. Porque, meu irmão, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor dEle. Nem altura, nem profundidade, nem anjos e nem potestades, nada pode nos separar. E esses homens queriam entender. Jesus então fala as parábolas, essas 3. E quem consegue dizer para mim qual é a particularidade dessas 3 parábolas? O que elas têm semelhantes em todas elas? Alguém consegue falar? É algo que se perdeu, não é? Ovelha perdida, dracma perdida e filho perdido.
algo que se perdeu. Irmãos, nós temos ouvido falar nesse tempo hoje como igreja, que nós precisamos recuperar o tempo perdido, que nós precisamos recuperar uma posição que foi tirada. Nós precisamos entender aquilo que Deus está falando. Eu costumo dizer que é muito bom ouvir homens e mulheres de Deus pregar a palavra com revelações. É tremendo ver homens de Deus subirem aqui, mulheres de Deus, e pregar mensagens tremendas, reveladoras, com palavras fortes. Mas, irmão, mais do que ser alguém que admira uma revelação, você precisa entender e perceber para onde essa revelação está apontando. Porque nenhuma revelação é dada por Deus para causar somente deslumbre. Toda revelação vem para apontar uma direção para a tua vida, para apontar uma direção para a igreja. E é isso que você e eu precisamos entender. Puxa, eu vim na igreja, eu vi aquele ministro, aquele apóstolo pregar, o Luiz Hermínio, o apóstolo Hélio, o apóstolo Cristiano e outros ministros que ministram sobre a nossa vida. Que revelação, como ele é usado por Deus, amém, glória a Deus por isso. Mas para onde? Qual é a direção que essa revelação está apontando? Será que você já tem entendimento disso? Será que você consegue entender o que Deus está falando? Jesus, ele usa essas parábolas para falar que existe algo perdido, e que existe algo que precisa ser restituído, que precisa ser restaurado, que precisa voltar como era, voltar à sua origem. E sabe, eu ouço aqui a Zelinda falando a respeito da palavra de ontem do apóstolo Hélio, que foi tremenda, falando a respeito de mudança de mundo, de transformação. E a gente não entende, meu irmão, que Deus, Ele é o maior interessado que nós venhamos a retomar a nossa posição de origem. Sabe, ser filho, e é sobre isso que eu vou falar, não está relacionado somente a você ter uma boa vida, desfrutar a sua vida com a sua família. Mas ser filho, meu irmão, significa ser a resposta para um mundo que carece e que precisa ser governado. Ser filho, meu irmão, não é só, não, eu tenho que ser filho para eu desfrutar. Eu tenho que ser filho para me ter uma boa vida com a minha família e ser feliz. Isso, meu irmão, pode ter certeza que vai acontecer, porque não tem um filho de Deus que não esteja se movendo como filho de Deus, que não desfrute daquilo que é do Pai. Porque tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Mas eu quero dizer para você, ser filho, meu irmão, é a resposta para um tempo, é a resposta para uma geração, é a resposta para um mundo e para uma criação que aguarda ardentemente a manifestação dos filhos. Vamos ler a última parábola, que o filho que se perdeu. Abre aí, fica aí com a sua Bíblia aberta, Lucas 15, 11. 15, 11, abre aí. Lucas 15, 11. Abre ou não fecha, né? Porque de repente já estava aberto. Liga a Bíblia. Lucas 15, 11 diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. Então Jesus continua, ele já tinha acabado de falar 2 parábolas, a da ovelha e da dracma, as 2 perdidas, e ele continua. E ele fala: continuou, certo homem tinha 2 filhos. Versículo 12, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. E passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo, diga, juntando tudo, o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém? Jesus então continua desenhando, né, para os judeus. Ele continua fazendo uma imagem na mente deles, produzindo um holograma na mente dele, para que eles pudessem entender o que ele estava falando. E ele fala que um homem tinha 2 filhos, e que o mais moço dele chega ao pai e pede o que lhe é de direito. E passado não muitos dias, ele pega tudo isso que ele recebeu e ele vai embora.
ele vai, ele parte, ele vai embora. Sabe, meu irmão, quando a gente entende qual é a nossa verdadeira posição de filho, nós não vivemos olhando para aquilo que é direito, porque nós sabemos que como filhos, nós temos direito à herança e nós não precisamos cobrá-la do pai. Sabe, essa geração não precisa de filhos que falam, não, isso é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso me cabe. Porque na realidade os olhos desse filho estavam voltados àquilo que era de direito. E foi questão de dias para que ele fosse embora. Porque a verdade é, meu irmão, que quando os nossos olhos não estão no pai, e sim na herança do pai, é questão de dias de nós não estarmos mais aonde nós estamos. Quando os nossos olhos não estão no pai, quando os nossos olhos estão naquilo que o pai pode fazer ou oferecer por mim, eu corro um grande risco de me afastar dele. Por quê? Porque eu já tenho o que eu queria, porque eu já tenho o que me cabe, porque eu já recebi o que já é de direito, porque eu já me satisfez receber o que era meu. E aí, meu irmão, sabe qual é o problema? É que o filho que olha mais para aquilo que o pai tem, ele não tem raízes, ele não consegue estar firmado, porque a única coisa que ele quer é desfrutar daquilo que é seu, e daquilo que cabe, daquilo que é seu de direito. Sabe, nós somos uma geração que Deus tem levantado para nos movermos diferente de uma geração que passou. Uma geração que saía das suas casas no domingo, porque eles tinham um incentivo. Não, você vem hoje no culto, porque hoje é o culto da vitória, e hoje você vai receber a sua bênção, meu irmão. Venha 7 sexta-feiras e você será liberto. Sabe, uma geração que se movia não pelo pai, mas por aquilo que o pai podia dar. Meu irmão, e eu não culpo essa geração, porque na realidade, meu irmão, eu vou dizer para você, o erro começou daqui de cima dos púlpitos, aonde uma teologia barata pregava-se, sabe, aquilo que as pessoas queriam ouvir para mantê-las sentadas na cadeira. Mas nós não estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo em que nós somos filhos legítimos, e que nós nos movemos não por aquilo que nos cabe, mas nós nos movemos por aquele que está acima de nós, o nosso Pai, aquele que nos ama. Deus está restaurando isso, meu irmão. Deus está fazendo isso, Deus está lavando os púlpitos por aí. Deus está destruindo uma estrutura que foi levantada de forma errônea, e fez com que as pessoas não tivessem raízes, porque era só ter o que lhe cabia nas mãos para ir embora. Deus está levantando filhos fiéis, filhos leais. Eu faço parte de uma geração de filhos leais. Eu faço parte de uma geração de filhos que têm raízes, filhos que não se movem por aquilo que tem nas mãos, mas filhos que se movem por aquilo que são. Esse filho, ele foi embora, e ele passou a viver uma vida dissolutamente. E essa palavra dissolutamente é interessante. Quando a gente fala de viver uma vida dissoluta, a gente já imagina uma pessoa que vive na gandaia, ou não é? Uma pessoa vive uma vida dissoluta, a pessoa vive na gandaia, vive uma vida, sabe, fazendo tudo de errado e tal. E na realidade no texto aqui ele gastou o seu dinheiro com meretriz e tudo mais. No contexto realmente é isso, mas sabia que essa palavra dissolutamente, ela fala algo também que eu achei muito interessante. Ela fala de algo separado, algo desunido, algo desfeito ou dissolvido. A sua raiz etimológica fala isso, algo separado, ou seja, algo que foi rompido, algo que foi adulterado. Sabe, meu irmão, e eu vou te dizer uma coisa: quando a gente não se move como filho, quando a gente não entende a nossa posição no Pai, você pode não estar vivendo uma vida como esse cara aqui, gastando seu dinheiro, sua vida com meretrizes, prostitutas ou coisas erradas aí que a gente julga da vida.
Você pode ter sua vida certinha. Você pode ser aquele cara que trabalha todo dia para manter aí o seu salário. Você tem a sua família lá. Você tem a sua prática religiosa. Você vai no culto, ou vai na missa, sei lá. Você tem a sua vida toda direitinha, certinha. Todo mundo olha para você, esse cara é certinho. Mas você pode estar vivendo uma vida separada. Uma vida, sabe, totalmente separada da vontade do Pai. E viver uma vida assim, meu irmão, ela vai nos conduzir para um lugar aonde nós vamos nos ver, sabe, numa realidade que não nos pertence. Todo caminho longe do Pai te leva para uma realidade que não é para você. Todo caminho longe do Pai te leva para um lugar aonde você se perde em você mesmo. E o pior lugar para se perder é quando a gente perde em nós mesmos. Eu vi hoje no Facebook uma pessoa conhecida, e essa pessoa, e eu já vi várias vezes pessoas fazendo isso, sabe, naqueles dias assim, aí colocou lá, nossa, meu desejo é de sumir. Daí você olha, né? E eu sempre, quando eu vejo isso, eu lembro de um filósofo. Eu já falei aqui, vou falar de novo. Ela colocou lá, meu desejo é sumir. Daí veio um monte de gente embaixo comentando, tem uns que comentam assim, eu também queria, leva eu. Se dá risada, né? Olha que alguém que já fez isso. Eu vi, brincadeira. Daí está escrito lá assim, leva eu, né? E um monte de comentário e tal. Aí eu lembro do filósofo muito conhecido, famoso, intelectual, chamado Tiririca. E ele diz assim, tentei fugir de mim mesmo, mas onde eu ia eu estava. Não, é verdade. Aí a gente começa a tentar fugir, meu irmão. A gente começa a tentar fugir das coisas, das circunstâncias. Muda de endereço, muda de casa, muda de carro, para quem pode, né? Para quem não, muda de roupa. Hoje eu estou gracioso, né, cara? Não sei o que aconteceu. Acho que é o remédio, eu estou tomando um remédio. Deve ser isso. Aí você tenta mudar e não adianta, cara. Não adianta, porque para onde você for, você vai estar lá. E o maior problema da sua vida é você, cara. Não, o problema da minha vida é o diabo. O diabo que me tenta, né? O diabo que faz isso com a minha vida. Meu irmão, o diabo foi derrotado na cruz. O problema da minha vida é o pecado. Não, porque o pecado, segundo Hebreus, ele foi destruído na cruz. Sabe qual é o maior problema das nossas vidas? Somos nós. Somos nós. A gente abre mão de pensamentos, de raciocínios, daquilo tudo que foi construído. Cara, esse cara, ele tentou fugir, ele encheu o bolso de dinheiro, eu vou fugir. Eu vou sair daqui da casa do meu pai, agora eu estou com tudo que é meu, então eu vou viver minha vida do jeito que eu quero. Aquela falsa ilusão da independência, meu irmão. Vou dizer uma coisa para você, se você um dia viveu iludido pela independência, acorde, meu irmão, porque a independência é uma visão satânica, que foi plantada lá no jardim do Éden, na vida de Eva, que passou para Adão, e de Adão passou para todos nós. Nós não fomos chamados para sermos independentes, nós fomos chamados para sermos interdependentes, e ser interdependente significa, meu irmão, juntos temos uma mesma fonte. Procura depois o significado de interdependência, você vai ver. Interdependência é quando um grupo, ele depende de uma mesma fonte. Existe uma fonte, meu irmão, que jorra dentro de você. Existe uma fonte que jorra para a eternidade. Existe uma fonte que jorra dentro de nós, e nós precisamos depender desta fonte, beber dessa fonte. E esse cara foi embora. E aí sabe o que aconteceu? Olha que interessante, cara, eu não sei, alguns aqui, eu pelo menos, quando eu comecei a ler nessa perspectiva esse texto, eu me identifiquei com algumas coisas. Porque a verdade é essa, né? Por muito tempo os pregadores, eles tinham aquela frase assim, não, eu tenho que me esforçar para mim viver o que eu prego, né? Só que isso mudou, meu irmão, é tempo da gente fazer, sabe o quê? Não é se esforçar para viver o que prega, é pregar o que vive, é diferente. Então, o que eu estou pregando aqui, meu irmão, pode ter certeza que o Senhor tratou, tem tratado e vai continuar tratando todo dia da minha vida.
Porque não há diferença entre você e eu. O microfone que aumenta a minha voz não me faz melhor do que você. Eu não estou aqui para dizer o quanto perfeito eu sou, mas o quanto perdoado eu fui, porque o Senhor habita em mim. Não fica com essa ilusão não, de que quem está aqui é mais. Porque não é isso. Olha que interessante, o filho pede o dinheiro para ir embora, porque ele não queria mais ficar ali. Ele não queria mais ficar dependendo de ordem do pai, ele não queria mais ficar obedecendo o pai, porque, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, quer você queira ou não, para ser filho tem que obedecer. Aí dói, né? A maior característica de um filho é a obediência. Filho que é filho obedece, filho que é filho se submete, filho que é filho, meu irmão, ele obedece. E uma vez eu ouvi, agora não me lembro de quem, mas eu ouvi que o seguinte: a minha compreensão pode esperar, mas a minha obediência não. Então, meu irmão, esse filho então decide ir embora. E aí o que acontece? Ele gasta tudo. Olha aqui o versículo 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Olha que cadeia, né? Que reação em cadeia, olha. Depois de ter consumido tudo. Então, primeiro, a gente vive, né? A gente vivencia aquilo que a gente quer. Eu vou dizer para você, meu irmão, nessa noite aqui, ó, escute. Tudo que você quiser viver na sua vida, você pode viver, cara. Se você se esforçar, você vai viver. Se você quiser, se você tem ideais para alcançar, e que esses ideais são maiores até mesmo do que a sua fé, você vai alcançar. O ideal desse cara foi alcançado. Amém? Não, eu quero a minha grana, eu quero o meu dinheiro, eu quero a minha herança. Olha o projeto do cara. Não, o dia eu vou pedir para ele. E eu sei que vocês não têm ideia o que era um filho pedir para um pai judeu a herança com o pai vivo. Era a mesma coisa dele falar assim: pai, eu quero que o senhor morra, mas eu quero meu dinheiro. Você está entendendo? Mas ele tinha um ideal. Ele tinha uma realização pessoal. E só ele que tem isso, né? Ele tinha uma realização pessoal na vida dele. E ele pôs a realização pessoal numa agenda e falou assim: não, eu vou alcançar. Eu vou alcançar, eu vou. Eu fui lá naquela palestra motivacional e eles falaram muito comigo e eu vou alcançar meu ideal. E aí ele foi lá para alcançar o ideal dele, pediu o dinheiro para o pai dele. Pai, eu quero a minha parte na herança. Já imaginando, puxa, ele pode me arrebentar aqui e me botar para fora de casa, porque... Mas ele queria cumprir o ideal. E aí o pai vai lá, então tá bom, tá aqui. Aí ele dá um tempinho, né? Fala, não vou sair agora, né? Vai dar muito na cara, vou esperar alguns dias. Pode ler aqui no texto, passam uns dias, aí ele vai embora. Alcançou o ideal, imagina ele. No conversível, né? Com o cabelo voando assim, com a mala de dinheiro atrás. Oh, agora vai ser. Ele alcançou, irmãos. Você veio aqui nessa noite para alcançar o seu ideal, a sua realização pessoal? Você pode. Eu estou diferente hoje, não sei o que está acontecendo. E ele alcançou, cara. Sabe o que aconteceu? Olha a reação em cadeia. Depois de ter consumido tudo, diga, consumido tudo. Repita assim comigo: tudo passa. Tudo passa. Fala assim comigo: dinheiro passa. Fama passa. Beleza passa. Tudo passa. Depois de ter havido consumido tudo, sabe o que acontece? Olha a reação em cadeia. Depois de ele ter consumido tudo, sobreveio uma grande fome. Então primeiro foi a atitude dele, ele fez o que ele quis. Depois uma circunstância se moveu. Porque a circunstância se move, meu irmão. Amém? Ah não, mas eu estou na igreja hoje, estou no ministério Sonho de Deus, aleluia, lá é bênção demais. Meu irmão, as circunstâncias vêm. A chuva cai, o vento sopra para todos. E aí as circunstâncias vieram. Diga, as circunstâncias vieram. Zé, para você não dormir, por isso que eu falo, você repetir. E a grande fome veio, e aí por último, olha lá a consequência, ele começou a passar necessidade. Então, olha que interessante. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este quem? O cidadão. O mandou para os seus campos guardar porcos.
Eu não sei se você percebe o que está acontecendo na vida desse cara. Ele idealiza sair da casa do pai, ser independente. Ele idealiza as coisas que ele tem que conquistar para ele ser feliz. Como muitos de nós fizemos por muito tempo da nossa vida. Não, o dia que eu alcançar isso, eu vou ser feliz, eu vou ser pleno. O dia que eu alcançar aquilo, aí eu estou realizado. E ele idealizou tudo e alcançou. E ele saiu, ele não, agora estou livre. E aí, meu irmão, tudo que ele alcançou acabou. E as circunstâncias veio. E aí sabe o que aconteceu? Ele teve que de novo ir para uma posição de obedecer ordens. Olha Deus ensinando ele a ser filho na casa daquele dono de porcos. Ah, meu irmão, vou te dizer uma coisa: aprenda a ser filho na casa do pai. Não espere aprender a ser filho na casa de dono de porcos, porque até lá Deus pode te ensinar. Aleluia. Oh, aleluia. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. O Pai disse isso, meu irmão, para nós. Tudo que é meu é teu. Ele então vai para a casa desse cara e começa a aprender a ser filho lá. Meu irmão, eu quero ser filho na casa do Pai. Eu não quero ser filho assim. Eu não quero aprender a ser filho, meu irmão, num lugar que não me pertence. Eu não quero aprender a ser filho, meu irmão, longe da casa do meu pai. Eu não quero aprender a ser filho, meu irmão, comendo um alimento que não é para mim. Eu quero aprender a ser filho comendo na casa e na mesa do meu pai. Eu quero aprender a ser filho sentado do lado dele na mesa e ouvindo ele falar para mim todo dia, e dizendo para mim o que eu tenho que fazer, e me ensinando, e me mostrando o caminho, e me falando: filho, vem por aqui, porque aqui você vai conseguir, você vai avançar. Meu irmão, Deus quer fazer isso com você todo dia da sua vida. Deus quer todo dia sentar numa mesa com você e te ensinar a ser filho, e te ensinar a ouvir a voz dele, e te ensinar a caminhar como filho. E ele então, no versículo 17, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e aqui eu morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Cara, quando eu li isso aqui, eu parei, falei: pequei contra o céu? Meu irmão, a nossa posição de filho não tem a ver somente com aquilo que está relacionado a essa terra, tem a ver com uma origem que vem do céu. Nós somos filhos, nós nascemos para ser filhos. Você é filho, a sua origem é ser filho. Sabe, pequei contra o céu, cara, ele entendeu que o que ele fez, não tinha só a ver com aquilo que estava relacionado ao relacionamento dele com o pai dele, mas ele sabia que sair da posição de filho estava interferindo num projeto, num plano do céu. E eu comecei falando isso para você. Você ser filho não significa só você desfrutar daquilo que você vai viver, mas quando você é filho, meu irmão, você está sendo a resposta de Deus na terra. Você está sendo a resposta para a criação que aguarda, que anseia a manifestação dos filhos. Ser filho, meu irmão, não é uma questão pessoal. Ser filho, meu irmão, é um propósito eterno de Deus. A criação aguarda. Meu irmão, quanto mais tempo a gente perde não sendo filho, vidas ao nosso lado estão perecendo. Pessoas que poderiam estar sendo influenciadas por você sendo filho, não estão, só porque você não está sendo filho. E aí a gente fica às vezes de forma tão egoísta, pensando só naquilo que me cabe, só na minha parte da herança. É muito mais do que uma herança, meu irmão. É refletir a imagem do primogênito de Deus. É refletir a imagem do filho que era unigênito e deixou de ser unigênito para ser primogênito, primeiro de muitos. Sabe por que você tem ouvido? Sabe por que Deus tem falado isso nesse tempo? Porque ser filho é a resposta, meu irmão. Só os filhos carregam a manifestação de Cristo revelado sobre si. E aí a gente entra semana e acaba a semana
pensando somente na parte que me cabe da herança. Amplie a sua mente. Deixe o Senhor expandir o seu entendimento de ser filho. Eu sei que eu não sou filho mais só para mim. Eu sou filho para uma geração. Eu sou filho para os meus filhos. Eu sou filho para minha esposa. Porque quando eu sou filho de Deus, meu irmão, ser filho me posiciona. Olha que interessante. Ser filho me posiciona para ser pai. Ser filho me posiciona para ser esposo. Ser filho me posiciona para ser um ministro. Ser filho me posiciona para ser um profissional. Ser filho me posiciona para ser um cidadão. Ser filho me posiciona para tudo, porque a minha origem é ser filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. E ele ficou tão frustrado com aquilo tudo, porque a verdade é que sabe quem é que mais frustra a gente? Deus. Deus é que é o maior responsável pelas suas frustrações. Porque a gente idealiza tantas coisas, né? A palavra diz em Provérbios que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Deus é o perito em frustrar você. Né, irmão? Deus, ele é perito em te frustrar, meu irmão. Que Deus é esse mesmo. E ele é perito em te frustrar, mas eu vou te dizer um segredo hoje. Ele te frustra para te surpreender. Acho que você não ouviu, né? Eu ouvi um uau aí. Ele te frustra para depois te surpreender. Porque enquanto você está ainda naquela sensação frustrada, mas não aconteceu do jeito que eu queria. Aí sabe o que acontece? Deus vem, meu irmão, e te surpreende. E faz algo que você menos espera. E faz algo além daquilo que pedimos ou pensamos. Pelo poder que opera em nós, através do Espírito Santo de Deus. E Ele te leva a um lugar que você nunca foi. E Ele te coloca num local, num lugar, numa posição que você nunca desejou. Sabe o que você passar a vida inteira pensando tão pequeno e falando, não, o dia que eu viver isso e tal. E de repente, meu irmão, você se sente frustrado porque nada disso aconteceu. E aí de repente Deus te pega, meu irmão, e te leva e coloca você num lugar inédito, num lugar que você nunca pensou em estar lá, num lugar que você nunca desejou estar lá. E a única coisa que você pode falar nesse momento é assim: uau, que lugar é esse? Que lugar é esse que eu tô? Como é que eu cheguei aqui? Como é que eu tô aqui? Ele é real. Ele é real, meu irmão. Esse rapaz caiu em si e disse que voltar para o pai dele era a melhor coisa que ele tinha para fazer, porque os servos do pai dele comiam bem. E aí ele levanta e vai. E ele vai, meu irmão, debaixo de um sentimento: já não sou digno de ser chamado teu filho. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você nessa noite, grave isso. Nenhum erro teu descaracteriza você de ser filho. Nenhum erro teu, nenhuma falha tua, nada pode arrancar isso de você. Porque a palavra diz que Ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Meu irmão, e sabe como é que Ele selou isso? Colocando o Espírito dEle dentro de você. Então não importa se você vai para um lugar ou para outro, nada pode descaracterizar você de ser filho. Você pode até sentir que não é filho, mas você é filho. Você pode até andar achando que não é filho. Não, eu vou ser só servo do meu pai. Quando eu chegar lá, eu vou pedir perdão para ele. Pai, eu vou trabalhar para o Senhor, tá bom? Porque eu não sou digno mais. Mal sabia ele o que esperava. Aleluia. Nada te descaracteriza de ser filho, meu irmão. Você é filho, ponto. O penhor
da glória dele está dentro de você e ele não tira, jamais vai sair, jamais vai ser tirado, nada pode arrancar aquilo que ele nos entregou, nada pode arrancar, meu irmão, aquilo que está no teu espírito, que já faz parte da sua vida, porque Paulo disse que nós somos um espírito com ele, não tem jeito mais, não tem como mais separar o espírito dele do meu, eu sou filho, ponto final, aleluia. Ele caminhou como não filho, eu vou ser servo. Ai Senhor, o Senhor é maravilhoso. Quanto você às vezes está de cabeça baixa, caminhando como um não filho, de longe vai estar um pai, olhando para você, está aqui ó, e levantando-se foi para seu pai. E vinha ele ainda de longe, diga de longe, vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou. Meu irmão, os olhos do pai estão sempre sobre os filhos, os olhos do pai estão sempre sobre você. E vindo ele, avistou de longe, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Sabe o que é você esperar tudo, menos um abraço, menos um beijo, menos um pai ali pronto, para dar continuidade em tudo que você deixou para trás. Meu irmão, nós precisamos retomar a nossa posição, nós precisamos andar como filhos, precisamos caminhar como filhos. Existem muitos e muitos que precisam disso. Existem muitas pessoas que estão carecendo de ver amor nesse mundo. Por quê? Porque não conhecem o amor do Pai. E o amor do Pai foi dado aos filhos para ser entregue a essa geração. A gente é forçado todo o tempo a caminhar como não filho. Pode ter certeza, meu irmão, todas as circunstâncias vão te forçar a caminhar como qualquer coisa menos filho. Tudo vai te forçar a caminhar diferente. Mas aí, o pai o beijou, o filho falou, pequei contra o céu e tal, e falou com ele, não sou digno de ser seu filho, pai. E o pai disse, e olha, interessante, né? O filho todo preocupado, eu pequei contra o céu, imagina a cena, de repente acho que ele até se prostrou, né? Eu estou imaginando, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não deu nem a mínima para ele. O pai nem olhou para ele, peraí rapaz, chama aí, traz o anel, traz a sandália e manda matar aqui, porque o meu filho voltou, o meu filho está aqui de novo. Ele nem respondeu pro filho. Ele nem respondeu pro cara. Então, olha, está escrito aqui, ó. O filho falou aquele sermão que ele tinha decorado, né? Pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22. O pai, porém, disse, mas não para ele. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde nele um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. Você consegue imaginar a cena? Do filho ali todo aquebrantado, né? Tentando tocar o coração do pai com palavras. Meu irmão, os filhos não precisam de palavras para tocar o coração do pai. Porque o pai olha para os olhos do filho, ele já se é quebrantado todo. Eu fico olhando para a minha pequenininha ali, ó. Eu olho para os três, né? Mas agora pequenininho é um barato. Começou a andar agora. Está começando a falar agora. O que ela pode fazer para mim? Nada. Ela come, bebe, dorme, às vezes chora um pouco. Deixa eu com dor nas costas, ficar correndo atrás dela. Ela não precisa falar nada para mim, só olhar para aquele olhinho ali, já era. Às vezes a gente quer falar tanto para Deus. Oh Deus, a minha luta, oh Senhor. Cara, tu é filho. Tudo que é meu é seu. Você é filho. Aleluia. E aí a festa começou a rolar.
E aí eu caminho para o final aqui. Aí pegou, aí deu um BO ali, né? Deu um BO na festa. A festa rolando, o pai feliz, todo mundo dançando, e daqui a pouco chega o filho que ficou. E o filho que ficou volta do campo. Por quê? Porque estava trabalhando. O filho que ficou era mais velho. Então ele volta do campo, porque ele estava trabalhando, e quando ele vai voltando, ele escuta a festa. E ele escuta as danças e a festa, e ele, o que está acontecendo? E ele fica preocupado, ele fica ali, né, todo curioso. Olha lá, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Deixa eu te dizer uma coisa que Deus falou para mim aqui. Segredo, tá? Quando a gente não entende que a gente é filho, como que a gente vai entender a nossa relação com os irmãos? Como que eu posso me relacionar com meu irmão se eu não sei ser filho? Eu tenho uma visão deturpada do irmão, sabe por quê? Porque eu não sei ser filho. Esse filho mais velho estava na casa, não foi embora, mas ele também não sabia ser filho. E por não saber ser filho, ele nem muito menos sabia ser irmão. E quando ele viu o irmão dele, a festa para o irmão dele, sabe o que aconteceu? Essa posição de ser filho que foi perdida, gerou nele comparação e indignação. E tudo isso, meu irmão, tem uma raiz de egoísmo. Porque ele olhou para aquela festa e ele se comparou. Eu vou dizer uma coisa para você, escute o que eu vou te dizer. A comparação é uma das características mais egoístas que existe na vida do ser humano. Porque nós nos movemos comparando as nossas vidas com os outros, comparando as nossas atitudes com os outros. Ele parou e comparou. O filho foi embora, volta e é festa. E eu estou aqui, faço tudo, obedeço e não é? Como é que é? Comparação. Meu irmão, filho que é filho não se compara. Filho que é filho festeja a volta do irmão. Filho que é filho, meu irmão, ele se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Sabe por que às vezes a gente tem problema de relacionamento? Está aí o problema, porque a gente não sabe ser filho. Porque como filho não haveria problema de comparação. E ele não queria entrar, meu irmão, vou te dizer uma coisa. Se você não se posicionar o mais rápido possível, se você não se mover como realmente você é, porque você é filho, e se você não entender isso, e não andar dessa forma, e não se mover dessa forma, sabe qual é o risco que você corre? De perder todas as festas que o pai tem feito. Você vai escutar o som, a música, mas não vai conseguir desfrutar. Você pode até entrar no ambiente da festa, mas você não desfruta. Todos os ambientes que você entra, ele tem que estar formatado da maneira que você quer que esteja. O filho, ele queria que fosse de uma forma, e ele não desfrutou, ele não quis entrar. Eu não entro aí. Meu irmão, você precisa ser filho, você precisa se mover como filho, você precisa entender a sua posição de filho. A palavra diz, no versículo 28, e ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Cara, muito tremendo, né? O pai está lá esperando o filho que foi embora, e quando o filho chega, ele faz a festa, e fala: cara, você nunca deixou de ser filho, vem. E aí de repente ele percebe o outro também, que não foi embora, mas que está dentro, mas que não é filho. Que está dentro, mas não desfruta da festa. Que está dentro, mas que vive de comparações. Não, mas por que com ele é daquele jeito? Mas por que com ele faz assim? E aí sabe o que o pai faz? O pai deixa a festa e sai lá fora para falar com o filho, cara. Esse é o seu pai, meu irmão.
Não importa se você está voltando de ter perdido tudo, ou não se importa se você está aqui dentro, sabe, se comparando, vivendo uma vida mesquinha e egoísta. O Pai vai em encontro de você, e Ele vai restaurar, e Ele vai te levar para a posição que é de origem na tua vida, para que você desfrute de tudo que Ele tem para você, para que você desfrute, para que você viva como filho. Porque viver como filho, meu irmão, vai impactar essa geração, vai mudar o mundo, porque a criação aguarda a manifestação dos filhos. Dos filhos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens, não, antes, mas ele respondeu ao seu pai: Pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus irmãos. Sabe, uma das maiores distorções de ser filho é quando a gente acha que a gente é mais filho quando a gente faz muito. Pai, te servi minha vida inteira, tudo que o Senhor me mandou fazer eu fiz, eu sou o cara, eu faço a obra, eu trabalho, eu prego, eu faço, eu aconteço e tudo e tal. Mas daí está fora da festa. O que te faz filho não é o quanto você faz, mas é o quanto você entende quem você é. O que te faz filho não é o quanto você faz, mas o quanto você entende quem você é. É claro que o filho ele faz, mas ele não faz para ser filho, ele faz porque ele é filho. E aí o pai vira para ele e diz aquilo que a gente começou a mensagem nessa noite. Então lhe respondeu o pai. Quem respondeu? Meu filho. Que legal, né? Ele começa a frase olhando para o olho do filho, falando: meu filho. Cara, você é meu filho. Você não é isso, cara. Deus está falando o tempo todo para você assim: você não é isso. Você não é o que você viveu. Você não é o que você fez. Você não é o que você faz. Você não é um aglomerado de traumas. Você não é um aglomerado de coisas que aconteceram na sua vida. Você não é um aglomerado de acontecimentos. Você não é uma receita de um médico. Você não é nada disso. Você é aquilo que o Pai disse e sonhou que você é. Filho, meu filho, tu sempre estás comigo. Isso é muito forte, né? Tu sempre estás comigo. Sabe o que produz essa afirmação? Do Pai olhar para nós e dizer: você sempre está comigo. É porque Ele sempre está em nós. E Ele nunca vai sair. Ah, mas a pessoa desviou, está lá no mundo usando droga. Filho, tu sempre estás comigo. Porque o Senhor sempre está. Ele sempre está em nós. Ele não sai. Ele não sai. Eu lembro porque um tempo eu fiquei fora da presença de Deus, da igreja, né? E eu lembro que usando droga, no meio das bagunças da vida, às vezes Deus falava comigo. Deus me dava livramento, Ele falava: sai daí agora. Deu, opa, que isso? Fumei só 3 hoje. Daqui a pouco eu via de novo o negócio falar, né? Eu via falar, não, tal. Aí eu saía daquele lugar, era batata, eu saía, dava problema. Deus falava comigo, mano, e eu muito louco, porque o Espírito Santo nunca deixou de estar em mim, eu nunca deixei de estar nele, irmão. Sabe por quê? Porque eu sempre fui filho. Ele me chamou para ser filho, eu sou filho dele. Ele amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho. Tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Tudo o que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. É o Pai falando isso para você nessa noite. Você consegue entender? Você consegue perceber o próprio Deus olhando para os teus olhos hoje e dizendo para você: tudo que é meu, filho, é teu. Tudo que é meu é teu. Por que você está sofrendo? Tudo que é meu é teu. Experimente, viva,
Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Te louvamos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você que nessa noite veio nesse lugar, nesse culto pela primeira vez, eu quero convidar você a experimentar isso nessa noite. Esse convite é para você que veio aqui pela primeira vez. A palavra do Senhor diz que quando nós confessamos a Cristo como Senhor da nossa vida, o que é isso? É dizer para Ele: Senhor, eu quero que o Senhor governe a minha vida, eu quero que o Senhor tome controle da minha vida. Quando a gente faz isso, a Bíblia diz que nós somos salvos. E essa palavra salvo é ser restaurado, é receber uma nova vida. Então eu quero convidar você que está aqui hoje pela primeira vez e queira fazer essa oração, confessando Jesus como Senhor da sua vida, dizendo para Ele: Senhor, governa a minha vida, eu quero ser filho. Se você veio pela primeira vez e quer fazer essa oração, levante a sua mão assim ao céu para mim ver você, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que queira fazer, aqui tem uma moça, tem outra moça ali, tem duas moças, tem mais alguém lá atrás, tem um jovem, tem mais alguém? Aleluia! Aleluia! Tem mais alguém? Levanta sua mão aqui, tem alguém que queira fazer essa oração? Amém? Eu vou pedir para as moças, vem aqui, uma pastora já acompanha ela, vem cá para ela, a gente vai orar por você. O rapaz que está lá atrás também, sai do seu lugar, vem aqui para você receber uma oração. Pode vir aqui, a pastora acompanha ela aqui, por favor. Um pastor também já acompanha o rapaz que está saindo lá atrás. Se tiver mais alguém aqui também, já vem, em nome de Jesus. Você? Amém. Uma pastora aqui com ela. Glória a Deus. Aleluia. Uma pastora aqui, ó. Amém. Tem mais? Tem mais uma moça aqui, ó, mais uma pastora, ó, por favor. Pode orar com elas. Amém. Agora, irmãos, eu quero ser rápido. Cara, essa palavra, se a gente fosse fazer um apelo, todo mundo tinha que vir aqui à frente, porque a gente tem que se mover assim. A gente tem que andar como filho. Mas eu quero ser mais específico nessa noite. Eu quero que você saia da sua frente, você que sabe que não está se movendo assim. Você sabe que você não está se movendo como filho, que você não tem, sabe, conseguido andar dessa forma por inúmeras coisas. Eu quero que você saia do seu lugar e venha rapidamente aqui à frente. Sai do seu lugar e venha aqui em nome de Jesus. Venha rápido para você receber a oração. Aleluia. Sai do seu lugar e venha. Pode sair, sai do seu lugar e venha. Quem está aqui à frente esperando é o teu pai. É o teu pai. Ele quer te dar um anel, ele quer te dar uma sandália, ele quer te dar o melhor, porque tudo que é dele é teu, meu querido. Aleluia. Eu peço que os ministros comecem a ministrar as pessoas agora em nome de Jesus. Pode orar, pode tocar, pode ministrar em nome de Jesus. Adore a Ele. Declare isso, igreja. Levante as suas mãos ao céu e declare. Faça
Faça barulho para Ele, faça um som para Ele. Todo som que sai da sua boca é adoração, meu irmão. Você é um adorador, então produza um som. Aleluia. Barulho assim, ó, vai bater no pau então, vai. Aleluia! Te adoramos, Deus. Adore, adore a Ele, adore a Ele. Aleluia. De todos que nos acompanham pela TV Rica, Deus abençoe a sua vida, que essa palavra venha impactar você, que essa palavra venha entrar no teu espírito. Você é filho de Deus, não importa onde você esteja. Pode ser que você esteja fora da igreja, pode ser que você esteja há anos fora da igreja, Ele não deixou de habitar em você. Você é filho, e eu te chamo como profeta na sua vida. Deus tem algo grande, algo poderoso para fazer na tua vida. Se levante e vem ter com teu Pai, em nome de Jesus. Seja abençoado, amém.